1 Coríntios 5, 6 a 8. Quero usar esse texto, então, para fazermos uma reflexão sobre a Páscoa e a santidade. A Páscoa e a santidade. 1 Coríntios 5, 6 a 8 diz assim a palavra do nosso Deus. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Amém? Obrigado. Deus abençoe a palavra de Deus em nossos corações esta noite. Meus irmãos, muitas vezes ao pensarmos em Páscoa, a imagem que vem à nossa mente é a imagem do feriado nacional, marcado por tradições religiosas externas. Para muitos, o foco está na restrição alimentar, como a prática de não comer carne vermelha e substituí-la então pelo peixe. Embora as pessoas elas sejam respeitáveis com a sua tradição, nós não encontramos na Bíblia qualquer proibição de que não pode comer carne vermelha, ou uma regra que sustente essa restrição. É uma regra humana que frequentemente ocupa o lugar do verdadeiro significado espiritual da Páscoa. Além disso, nós vemos na Páscoa, além da questão dentro da igreja ser isso, confundindo aquilo que a Páscoa realmente é, colocando coelho, chocolate ou algo assim. Se você comeu chocolate esta semana, você fez bem, foi bom, é bom comer chocolate, tá? Fica tranquilo que eu não vou te julgar por ter comido chocolate. Mas a gente substitui, as pessoas esquecem o que realmente é a Páscoa. Esquecem o que realmente é a Páscoa. No entanto, existe uma abstinência pascual que a igreja ela é chamada a praticar. Existe algo que nós devemos deixar de comer. E eu vou explicar o que é essa comida que a igreja ela deve tirar do seu meio. E se você não sabe o que eu estou falando, você está talvez pensando, o pastor vai colocar uma teologia nova aqui, é uma nova regra para a igreja que eu não sabia. Calma, que a gente vai chegar lá. Aquilo que nós não podemos fazer na Páscoa, o que nós devemos fazer na Páscoa, melhor dizendo, é a abstenção do fermento. É não comer pão fermentado. Como assim? Já vou explicar o que isso significa. O contexto de Paulo, ao escrever aos Coríntios, era de crise moral. Havia muito fermento dentro daquela igreja. Um pecado gravíssimo que estava acontecendo ali dentro daquela igreja. Um jovem, ele mantinha relações com a sua própria madrasta. E a igreja, ao invés de expulsar, de se entristecer e disciplinar este jovem, eles consentiam com isso. E alguns até mesmo aprovavam. Eles permaneceram calados diante dessa situação. Não houve disciplina a este jovem. Houve apenas indiferença. O apóstolo Paulo, ele adverte que este pecado dentro da igreja é como um fermento
que começou a contaminar toda a congregação, levando à perversidade. Em pouco tempo, a igreja estava tomada pelo mal. Hoje em dia, muitas igrejas não são diferentes. Talvez não seja esse pecado da imoralidade, mas muitas igrejas são conhecidas pelo pecado da fofoca, pelo pecado da mentira, briga entre irmãos, perseguição ao pastor e à liderança, discussão, traição, falta de compromisso e por aí vai. Há muitos pecados que estão dentro da igreja e muitos desses pecados dominam muitas igrejas. Se nós não tratarmos o mal pela raiz, a igreja ela vai se contaminando e em pouco tempo e cada vez mais deixa de glorificar a Deus. Mas Paulo está trazendo aqui em 1 Coríntios 5, 6 a 8, que existe uma solução para isso. Existe uma solução para que a igreja não se contamine. Existe uma solução para que a igreja não viva debaixo desse pecado, não seja contaminado por este fermento, que é o pecado que está em nosso meio, o pecado que está no meio de muitas igrejas. A solução para uma igreja viver em santidade é nada mais, nada menos do que a Páscoa, que é o que Paulo vai argumentar nestes 3 versículos. Nós vimos hoje pela manhã que a Páscoa é uma lembrança de quando Deus tirou Israel da escravidão do Egito e mais tarde, quando Jesus Cristo nos tirou da escravidão do pecado e nos trouxe para o reino de Deus. Quando o povo de Deus comemora a Páscoa, nós nos lembramos quando Deus nos resgatou, quando Deus nos libertou, quando Deus passou, né? E quem estava de manhã sabe o que é isso, né? Quando Deus passou a sua ira para longe de nós, e por isso nós devemos agora viver em santidade, pois somos um novo povo escolhido e amado pelo Senhor. Quando você comemora a Páscoa, você deve se lembrar de quando Deus te resgatou da morte, de quando Deus te resgatou da condenação do pecado, da palavra que nós não gostamos de falar, quando Deus nos resgatou do inferno, do Hades, da sepultura, quando Deus te salvou para ser uma nova criatura. E esta nova criatura deve viver então em santidade e ter a certeza de que um dia também ressuscitará ao último dia, que um dia também irá para o céu, irá então viver eternamente no reino do Filho amado, no reino de Deus. Essa é a esperança do cristão da Páscoa. Em 1 Coríntios 5, 6 a 8, Paulo diz exatamente sobre isso. Quando temos a Páscoa em nossa mente, todos os dias, na nossa mente, em nosso coração, todos os dias, nós vivemos em santidade e devemos viver em santidade para a glória de Deus. Comemorar a Páscoa deve nos levar a ter uma vida de santidade diante do Senhor. Vamos olhar então para esses 3 versículos, versículos 6, 7 e 8 de 1 Coríntios 5, e tirar algumas lições práticas para a nossa vida e para a igreja. Primeiro versículo, versículo 6, ele fala sobre o perigo da tolerância. Um pouco de fermento fermenta toda a massa. 1 Coríntios 5, 6 diz o seguinte: o orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Paulo, ele está utilizando a analogia do fermento para ilustrar como que o pecado
ele opera no meio da igreja. Para quem já fez pão, já fez bolo, e aqui vai uma revelação para vocês que acho que alguns irmãos descobriram hoje pela manhã, que eu trabalhei 2 anos em uma pizzaria. Então eu sou pizzaiolo também, tá? Isso também, eu trabalhei já com isso, sei fazer pizza. Pizza e esfirra também, tá? Para quem já fez pão, bolo, pizza, sabe muito bem como trabalhar com o fermento. O que você tem que fazer? Né? Tem toda uma técnica para que você possa trabalhar na pizza, no bolo, no pão. Uma das coisas é, você precisa bater toda a massa e no final ali do líquido, né, que aí você vai acrescentando a farinha com o tempo, você então acrescenta o fermento biológico ou o fermento químico. E aqui vai uma dica para você que gosta de cozinhar massa ou algo assim. O sal tem que sempre ir por último, depois de você bater um pouco com o fermento, porque senão o sal, ele tira toda a fermentação da massa e a massa não cresce. Então essa é a dica que eu dou para você essa noite. No entanto, você sabe muito bem que se você colocar um pouco mais de fermento, ou se você deixar o seu pão, o seu bolo, a sua massa crua de um dia para o outro, o que vai acontecer? Vai ficar boa? Não, vai ficar podre, vai ficar ruim. E se você deixar por muito tempo, o que vai acontecer com esta massa? Essa massa vai ter que ser jogada fora. Porque se você não congelá-la, se você não guardar essa massa, o que vai acontecer é que ela vai ficar ruim. Mesmo que você coloque um pouquinho de fermento, nada demais. Mas se você deixar para o outro dia, o que acontece é que ela vai ficar ruim. A exortação de Paulo aqui, à igreja, é que assim como uma pequena porção de fermento entra e altera toda a estrutura do pão, a maldade de uma única pessoa, de um pecado pequeno dentro da igreja, um pecado pequeno dentro dos nossos corações, quando consentida por todos, corrompe a igreja, destrói e acaba com ela. E sabe uma coisa? O diabo, ele sabe muito bem disso. E isso é aplicado, nós vamos fazer várias aplicações, tanto para a igreja, quanto para a nossa vida particular. O termo fermento aqui refere-se aos erros e à vaidade de uma igreja que aceita tudo por descuido. Se a igreja quer continuar sendo fiel a Cristo, ela precisa aplicar a disciplina de uma forma justa. Isso é vital para a sua vida espiritual. Eles precisavam disciplinar este homem imoral de dentro da igreja. E nós, como igreja também, precisamos estar sempre atentos aos lobos em pele de ovelhas dentro da igreja. Aqueles que, por causa de seus pecados, acabam corrompendo a igreja. Existem, no entanto, 2 tipos de fermentos que a Bíblia nos lista. Em Gálatas 5, 9, ele fala então que um pouco de fermento leveda toda a massa. E no caso de Gálatas, esse fermento era porque os judeus estavam implantando as suas leis dentro da igreja. E nesse caso, aos Gálatas, este era o pecado daquela igreja ali. Lá em Mateus 16, 6, um outro tipo de fermento, quando Jesus diz: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Esse fermento era porque eles ensinavam a Bíblia, ensinavam corretamente as Escrituras, mas não viviam e às vezes acrescentavam algumas leis para então se tornarem mais legalistas. A ideia aqui, meus irmãos, é a seguinte: imagina um cesto, e aí daqui a pouco chega a melhor época do ano, que é a época das mangas, né? Isso se o Edinho não for roubar as minhas mangas em casa, né? Mas a época das mangas é a melhor época
aqui do nosso Nordeste, do Piauí. Mas o que acontece? Se você pega uma sacola cheia de mangas, e aí você recolhe lá, faz toda a colheita das mangas, coloca um monte de manga, mas de repente tem uma manga no meio, naquele meio, e esta manga é uma manga que está só com o lado podre. E você olha por cima, você deu uma olhada ali e você percebeu que tá toda a manga muito boa. Aparentemente está tudo muito belo. Só que se você deixar aquela manga que está só com um ladinho, só com uma coisinha podre, apodrecendo, o que vai acontecer com as outras mangas? O que vai acontecer? Todas vão apodrecer. E no dia seguinte, a hora que você for abrir aquele saco de mangas, o que vai acontecer? Vai vir aquele cheiro forte. Você vai dizer, mas ontem estava boa, hoje já está tudo ruim. O que você precisa fazer então? Você precisa tirar o mofo, precisa tirar a podridão, precisa tirar aquela manga que está podre naquele meio. E você precisa então limpar todas as outras, para que os outros então não sejam contaminados. Você precisa limpar todos os restantes. Muitas vezes, meus irmãos, nós confundimos a ideia de pecadão com pecadinho, achando que os pequenos pecados na nossa vida, eles podem ser escondidos. Não tem problema, é só uma coisinha. Mas acontece é que quando nós deixamos uma manga podre em nosso coração, todo o restante da nossa vida, ela vai se apodrecendo. Por isso, Gálatas 6:1, ele diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Quando Paulo, ele exorta, então, este irmão, não está dizendo para a igreja, dizendo assim, olha, só tirem ele. Não, ele está dizendo, cuidem, para que vocês também não sejam tentados pelo mesmo pecado. Cuidem para que vocês também não se apodreçam. Se vocês têm algum pecado escondido no coração, vocês devem também retirar, que é o segundo ponto da mensagem, o versículo 7, em que diz sobre o fundamento da santidade, o sacrifício do Cordeiro. Versículo 7 diz assim, 1 Coríntios 5:7, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Na tradição judaica, e nós hoje de manhã falamos bastante sobre isso, a preparação para a Páscoa, instituída quando o povo de Deus estava saindo da escravidão do Egito e Deus estava levando então para uma nova terra, a preparação desta Páscoa exigia uma limpeza minuciosa e detalhada. As pessoas faxinavam a sua casa no dia anterior, na noite anterior à Páscoa. Nesta noite anterior, o pai da família, ele fazia um ritual, e eu não sei se eu vou conseguir falar o nome desse ritual, mas é o Bedikat Shametz. Não tenho a mínima ideia do que significa isso. A ideia é que as famílias, elas tinham que então, na noite anterior, vasculhar com uma lâmpada a casa inteira, para remover até a última migalha de pão fermentado. Eles não poderiam ter e nem comer nenhum pão com fermento na Páscoa, justamente para demonstrar a santidade de Israel a Deus. Então, na Páscoa, naquele dia, eles matavam o cordeiro pascual, passava o seu sangue nos batentes da porta, para que o anjo do Senhor passasse, e aí o significado da Páscoa, que é a passagem, o anjo da morte então passaria
e não mataria o primogênito. Isso foi instituído em Gênesis. E aí, por causa disso, todos os anos, os judeus comemoram a Páscoa fazendo isso. Mata o cordeiro pascual, passa então aquele símbolo do sangue nos batentes da porta e, mais importante, eles tiram todo o fermento da sua casa, simbolizando então que aquela família estava se comprometendo em ser uma família santa diante do Senhor. O que isso significa, meus irmãos, para nós? É que nós não precisamos mais ter todo este ritual, porque o Cordeiro Pascual, ele já foi sacrificado, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus já foi morto. Não precisamos mais matar um Cordeiro Pascual, mas tem algo que nós precisamos fazer. E não é não comer pão fermentado, mas é tirar todo o fermento velho do nosso coração. Do nosso coração. Meus irmãos, o pecado, ele raramente fica na vitrine. O pecado, ele se esconde nas frestas da casa do nosso coração. O fermento escondido pode ser um ressentimento de anos contra um irmão. Pode ser um vício oculto no seu celular. Pode ser uma motivação impura. Pode ser uma pequena mentirazinha que ninguém nunca nem vai ficar sabendo, ou você acha que ninguém vai ficar sabendo. Pode ser uma pequena fofoca. Pode ser falar mal de algum irmão, de algum parente, inventar uma história. O que nós devemos fazer é usar a palavra de Deus como uma lâmpada para vasculhar o nosso coração, para ver o que está de errado em nosso coração, para limpar os armários da nossa alma. Aonde está então a migalha do orgulho, do pecado, do egoísmo, que você no seu coração diz, não, isso aqui não tem tanto problema assim. Você tem que tirar esse fermento velho do seu coração. Agora, há um detalhe teológico interessante aqui nesse texto. Paulo diz o seguinte, que para sermos sem fermento, por quê? Porque nós já somos sem fermento em Cristo. Nós já estamos purificados e limpos e sem pecado em Cristo Jesus. A nossa posição em Cristo é quando Deus nos declara santos, justos e puros. E é por isso que no início da carta, Paulo vai dizer a esta igreja que eles são os santos que vivem em Corinto. E aí quando você olha para aquilo que esta igreja fazia, você se pergunta, não tem como. Eles não são santos, coisa alguma. Mas Paulo está dizendo que se você está em Cristo, você é santo. A sua posição é de uma pessoa santa. E por causa disso, porque você já é santo, a sua conduta deve corresponder à sua posição. Nós devemos ser sem fermento na prática, para refletir quem nós já somos na graça de Deus. Por isso, 1 Pedro 1, versículo 16, diz o seguinte, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Mas antes, Pedro vai dizer que nós já somos uma nação santa e escolhida. E depois ele diz, sejam santos, porque eu sou santo. Porque Deus é santo. Ou seja, nós já somos santos, mas nós devemos continuar vivendo em santidade. Hebreus 12, 14 a 15 diz o seguinte, Hebreus 12, 14 a 15, esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor.
Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. O que nós devemos fazer então? Não é só julgar corretamente aqueles que estão pervertendo a igreja, mas nós devemos olhar para dentro do nosso coração e ver se há algum fermento. Por isso, o Salmo 139, versículo 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prove-me e conhece as minhas inquietações, conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. A morte de Jesus na cruz, o nosso Cordeiro Pascal, é o cumprimento perfeito do tipo bíblico. Assim como os judeus, eles limpavam as suas casas após o sacrifício, nós, beneficiários do sacrifício de Cristo Jesus, devemos continuamente purificar os nossos corações, eliminar os vestígios da velha natureza pagã, do velho fermento. Para o cristão, a Páscoa não é um dia especial. Veremos no versículo 8 que para o cristão a Páscoa é um estado de vida contínuo em santidade. E por isso o versículo 8, o terceiro ponto da mensagem, ele fala sobre como nós devemos celebrar a Páscoa. Devemos celebrar a Páscoa com sinceridade e verdade. Versículo 8 diz o seguinte: por isso celebremos a festa não com fermento velho, nem com um fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. A festa mencionada aqui por Paulo é bem interessante, que os coríntios eles realizavam vários tipos de festas. Os judeus realizavam as festas tradicionais, a festa das cabanas, a festa do Pentateuco, a festa da Páscoa e por aí vai. Os gentios realizavam uma festa chamada a Festa do Amor. E nesta festa, juntando então essas outras festas, foi aonde ficou para a igreja dos coríntios a ceia do Senhor, a Santa Ceia. Eles deixaram essas outras festas, entendendo que elas estavam cumpridas em Cristo Jesus, e passaram então a celebrar a festa, a ceia do Senhor, todas as vezes que eles se reuniam. No entanto, quando Paulo diz, celebrem a festa, Paulo não está dizendo sobre a Páscoa, Paulo não está dizendo sobre a festa do amor, Paulo não está dizendo sobre a festa das cabanas, o Pentateuco ou a festa das lâmpadas. Não. Quando Paulo diz, celebrem a festa, ele está dizendo sobre a nossa vida cristã. Porque a nossa vida cristã, ela é uma festa de comemoração. A nossa vida cristã, todos os dias, nós comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Todos os dias, o cristão comemora a Páscoa, porque Deus, Ele nos tirou do pecado, nos trouxe para uma nova vida, Ele passou a sua ira por nós. Nossa existência, então, deve ser uma celebração contínua da obra de Cristo Jesus. Mas para que essa festa ela seja autêntica, para que a nossa vida seja uma comemoração todos os dias de que Cristo morreu e ressuscitou, seja uma comemoração da Páscoa todos os dias, nós devemos nos livrar de dois tipos de fermentos. E Paulo diz que nós devemos primeiro nos livrar da malícia, do fermento da malícia.
A malícia é o hábito mental maligno, o desejo de prejudicar outras pessoas ou a intenção impura. É aquele pensamento de quando você vem para a igreja e muitas vezes você está no meio da igreja pensando em como você pode prejudicar aquele irmão, em como você pode prejudicar aquela pessoa. E muitas vezes, se nós deixarmos a malícia dominar a nossa mente, o nosso coração, nós muitas vezes vamos querer o mal daquela pessoa, daquele nosso irmão. Nós vamos jogar esse fermento fora e nunca querer o mal de qualquer pessoa. Agora, o fermento da maldade é o pecado em ação. É manifestado em palavras e obras. É quando a gente vai, não deixa só a malícia nos dominar, mas a gente é maldoso com as pessoas. E muitas vezes tratamos rispidamente e não tratamos os outros como irmãos em Cristo Jesus. E vamos sendo dominados então por esses dois fermentos. No entanto, em contrapartida, Paulo diz, nós devemos apresentar os pães asmos, os pães sem fermento em nossa vida. Ele diz duas palavrinhas interessantes aqui. Primeiro, ele diz que é o fermento da sinceridade. Sinceridade. No original, a palavra grego para sinceridade é eilicrineia. E essa palavra eilicrineia, ela significa ser erguido, julgado pelo sol. E eu já vou explicar o que significa isso. Então, ser julgado pelo sol, essa palavra sinceridade. Uma coisa que não está às sombras, mas é julgado pelo sol. Agora, é interessante que a língua latina, né, que é a nossa língua do português, que vem da língua latina, nós pegamos muito bem este conceito dessa palavra do grego e trouxemos a palavra sincera. Se você nunca pensou o significado dessa palavra sincera, é algo muito interessante. Tenta separar essa palavra. Sincera. Sem-cera. O que é uma coisa sem cera? O que acontecia, meus irmãos, é que os mercadores de cerâmica, né, faziam aqueles vasos de cerâmica, aqueles vasos bonitos. Muitas vezes, no meio da viagem de uma encomenda, né, imagina o Cirlei fazendo as suas encomendas de vaso, né, acho que não sei se já vendeu algum vaso na vida, mas imagina o Cirlei fazendo as suas encomendas, indo daqui de Piracuruca para alguma outra cidade, e de repente ele passa por cima de um quebra-mola e o vaso quebra. E aí o Cirlei pensa, puxa, e agora? Era tão caro esse vaso, eu vou perder dinheiro. E eu espero que o Cirlei nunca faça isso, tá? Não estou dando uma dica. Mas imagina que o Cirlei fosse corrupto. Só imagina, tá? Espero que não seja. E ele pensa assim, vou perder dinheiro, e agora o que eu faço? O mercador, o que ele fazia era pegava uma cera da mesma cor daquele vaso, e por dentro do vaso, ele colocava então a cera nas rachaduras do vaso. Quando você olhava por fora, aquele vaso estava muito bonito, estava belo. Quando estava na sombra da loja, e essa é a estratégia que eles usavam, eles colocavam esse vaso mais na sombra, para que a pessoa não reparasse muito bem naquele vaso, por causa da luz. O que acontecia então, é que ele olhava e falava, poxa, o vaso está bonito, está tudo muito belo, e então comprava. Mas quando esta pessoa que comprou este vaso, ia para a luz do sol, e colocava contra a luz do sol, o que acontecia? Ele via todas as rachaduras daquele vaso. Sincera é ser um vaso sem cera, sem rejunte, sem coisinhas ajeitadas para parecer que é bonito, mas na verdade está quebrado por dentro, está frágil por dentro.
O vaso, ele tem que ser quebrado e remodelado, feito de novo. Não tem remendos, mas tem que ser feito por completo. De novo, se ele quebrar, não tem o que fazer. A nossa vida, ela é assim. Paulo diz, nós devemos ser julgados pelo sol, nós devemos ser sinceros. Quando o cristão, ele é um cristão de verdade, ele não vive duas vidas. Aquilo que ele vive na igreja é o que ele vive em casa. Aquilo que ele vive na igreja é o que ele vive no seu trabalho, é o que ele vive na sua comunidade, nos seus familiares. Nós devemos ser sempre sinceros. A segunda palavra aqui é a palavra verdade, que é a palavra aletheia, e tem o seu significado da ideia de não estar na sombra, não estar escondido, não estar no escuro. Assim como uma família deveria procurar o fermento com a lâmpada, assim também o cristão verdadeiro, ele procura o fermento dentro do seu coração com a luz, com a verdade da palavra de Deus. E quando o cristão, ele é iluminado pela palavra de Deus, ele vai tirando toda a mentira, toda a sombra do seu coração, e a única coisa que permanece em seu coração é a verdade da palavra de Deus. Mas muitos cristãos vivem na sombra, até mesmo dentro da igreja, para parecer que são perfeitos. O teste da Páscoa é o seguinte: como você é na luz do sol? No seu trabalho, quando ninguém está olhando, no seu histórico de navegação do celular, na forma como você trata o seu esposo ou a sua esposa dentro de casa, na sua escola, onde seus pais não estão presentes e não vão te dar uma bronca, como você é lá. Você é um cristão de verdade. Um cristão de verdade que crê na Páscoa, vive a Páscoa dia após dia e deve viver com sinceridade e com verdade. Os cristãos verdadeiros não são falsos, não enganam, não escondem nada. E é isso que a Páscoa nos ensina. Será que você é de fato um cristão sincero, um cristão autêntico, um cristão de verdade? Portanto, nós podemos concluir a nossa mensagem dizendo que a Páscoa, meus irmãos, não é sobre mudar o que comemos, mas sobre quem somos em Cristo Jesus. Não é mudar o que comemos, não é deixar de comer carne, não é deixar de comer fermento, mas é quem somos de fato em Cristo Jesus. A grande ideia deste texto de 1 Coríntios 5, 6 a 8 é a seguinte: porque Cristo, o Cordeiro, já foi sacrificado, a igreja deve remover o fermento do pecado para viver uma vida de transparência e santidade constante. Porque Cristo, o Cordeiro, já foi sacrificado, a igreja, o cristão, deve remover o pecado, o fermento do pecado, para viver uma vida de transparência e santidade constante. Como podemos então aplicar esse texto em nossas vidas? Primeiro, faça um autoexame do seu coração. Reflita sobre a morte e a ressurreição de Cristo Jesus e o que de fato isso significa para você. Muitos reconhecem que são pecadores. Esse é o primeiro passo. A pessoa reconhece: poxa, eu sou um pecador, eu peco. Esse é o primeiro passo. Que bom que você reconheceu que você é um pecador. Esse é o primeiro passo.
Outros, quando a gente conversa na rua, depois de falar assim, não, eu sou um pecador mesmo, eu sei que eu peco, eu sei que eu erro, mas eu creio em Deus. Mas eu creio que Jesus, ele morreu e ressuscitou. Eu creio nisso. E muitos aqui na igreja, talvez reconhecem que são pecadores e reconhecem que Jesus morreu e ressuscitou. Não, eu creio nisso. Eu creio nessas verdades. Mas, infelizmente, muitas pessoas não têm o terceiro passo. Não vão para o terceiro passo. Reconhecem que são pecadores, reconhecem que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, mas não reconhecem na sua vida, não vivem estas verdades, não vivem em santidade, não remove o fermento velho do seu coração, não vive uma vida justa diante do Senhor. E por isso nós sempre devemos fazer o autoexame. Em que passo eu estou? Ok, reconheci que sou pecador. Reconheci que Cristo morreu na cruz por mim e ressuscitou no Calvário, estou no túmulo ao terceiro dia. Reconheci que Cristo morreu no Calvário, na cruz do Calvário, e ressuscitou ao terceiro dia. Mas e aí? O que eu faço agora? O que eu tenho que fazer com essas verdades? Eu tenho que viver agora uma vida de santidade ao Senhor, porque Cristo morreu na cruz por mim. É o que Paulo vai dizer em Romanos 6. Romanos 5, Paulo está dizendo que nós somos salvos do pecado, que a graça, quando nós pecamos, quando o pecado ele abunda, a graça superabunda. E então, o questionamento das pessoas ali em Romanos era, bom, já que eu creio em Cristo Jesus, já que eu já sou cristão, então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Eu já estou salvo, então eu posso pecar à vontade. Infelizmente, muitas pessoas creem assim, que podem ser crentes carnais, já tem garantia de que vai para o céu, então pode pecar à vontade. Mas Romanos 6, Paulo vai dizer, continuaremos pecando, para que a graça aumente? E a resposta é, de maneira nenhuma. Como nós vamos continuar vivendo uma vida em pecado, sendo que Cristo Jesus já morreu pelos nossos pecados? Esta lógica de viver longe de Deus, em pecado, em rebeldia, porque já é crente, ou porque acha que já é crente, não faz sentido algum. Porque aquele que crê na morte e ressurreição de Cristo Jesus, aquele que crê na Páscoa, vive uma vida de santidade diante do Senhor, e não uma vida impura, e não com fermento velho, e não com maldade, e não com malícia, mas o cristão verdadeiro, aquele que crê na Páscoa, aquele que crê que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele vive uma vida de santidade, ele vive todos os dias em obediência a Deus, ele vive todos os dias eliminando o fermento velho, eliminando a malícia do seu coração, eliminando a maldade, a prática da maldade. Ele vive em verdade, ele não fala mentiras, não conta fofoca, ele não fala mal dos outros, ele guarda a sua língua, ele fecha a sua boca, ele só diz aquilo que edifica as pessoas, aquilo que vai glorificar ao Senhor. Quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. E quando pecarmos, e vamos pecar, devemos pedir perdão aos outros, devemos pedir perdão a Deus. Devemos clamar ao Senhor, confessar nossos pecados para que sejamos purificados. E se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda impureza
e nos trazer justiça em nossos corações. Portanto, meus irmãos, ao se lembrar da Páscoa, não se lembre só de uma tradição judaica. Não se lembre de um coelho. Não se lembre de chocolate, por mais gostoso que seja. Não se lembre de um feriado. Ai, que bom vai ser Páscoa. Quando se lembrar da Páscoa, lembre-se de que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para que você seja santo, para que você viva e possa viver em obediência ao Senhor. Nós só podemos viver uma vida santa porque nós estamos em Cristo Jesus. O ímpio não consegue viver uma vida sincera e de verdade, mas aquele que foi salvo por Jesus, ele consegue, porque Cristo Jesus morreu por nós. Nós só podemos viver longe do pecado, porque Jesus ressuscitou. E essa é nossa esperança de vida. Amém? Vamos orar. Ó Pai, pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a começar em mim, a começar com cada um de nós. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a viver uma vida sincera, uma vida de verdade, uma vida sem fermento. Essa Páscoa, ó Pai, a morte de Jesus, a sua ressurreição, deve estar todos os dias em nossos corações, para que nós possamos, ó Pai, viver para a sua glória. Que esta igreja seja uma igreja sem fermento, que as nossas vidas sejam vidas sem fermento. E eu peço, ó Pai, purifica a nossa vida e o nosso coração. E confessamos que só podemos ser purificados pelo Senhor, porque existe a Páscoa. Porque o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Porque o Senhor nos tirou do pecado e nos trouxe para uma vida de santidade. Porque o Senhor nos tirou do Hades, da condenação, da sepultura e nos trouxe para uma nova e viva esperança, que é a esperança de que um dia, assim como Cristo foi ressurreto, nós também seremos ressuscitados e moraremos com o Senhor eternamente no céu, aonde não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá pecado, não haverá fermento, não haverá malícia, não haverá maldade, e todos nós seremos sinceros, todos nós seremos verdadeiros. Que essa seja a nossa esperança, mas que aqui na terra, como igreja, nós já possamos viver desta maneira, para a glória do Senhor. Eu peço a Deus que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, restaure a nossa alma. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.